Há poucos anos, carro elétrico no Brasil parecia coisa distante. Parecia assunto de gente rica, de condomínio com carregador, de quem queria testar tecnologia nova antes de todo mundo. Mas isso mudou rápido. Em 2024, o Brasil emplacou mais de 177 mil veículos eletrificados. Em 2025, esse número passou de 223 mil. E no começo de 2026, os eletrificados já chegaram a uma participação que muita gente achava impossível tão cedo no mercado brasileiro. Ou seja, essa mudança não está chegando. Ela já chegou. E no centro dessa virada existe um nome que aparece cada vez mais nas ruas, nos estacionamentos, nos anúncios e nas conversas de quem pensa em trocar de carro. BYD. A marca chinesa deixou de ser curiosidade, virou força real. Trouxe elétricos e híbridos com preço agressivo, muita tecnologia, tela grande, visual moderno, boa aceleração e a promessa de um carro mais econômico no dia a dia. Só que existe uma pergunta que quase ninguém faz no showroom. Não é se o carro é bonito, não é se acelera bem, não é se a tela impressiona. A pergunta é outra. Quando esse carro sair da garantia, quem vai consertar? A concessionária? Um mecânico independente? Um scanner comum? Ou só um sistema fechado controlado pela própria marca? Porque talvez o maior problema do carro elétrico barato não apareça no dia da entrega. Talvez ele apareça 3, 4 ou 5 anos depois, quando uma bateria, um módulo, um software ou uma simples peça eletrônica decidir que aquele carro não vai mais sair do lugar. E o ponto mais importante é este. A BYD não é mais uma marca de nicho no Brasil. Durante muito tempo, carro chinês foi visto com desconfiança por aqui. Muita gente lembrava de modelos antigos, com pós-venda fraco, peça difícil e revenda complicada. Mas a BYD entrou em outro momento. Entrou com elétricos e híbridos quando o brasileiro já estava cansado de pagar caro por carro simples. E os números mostram que isso não foi só propaganda. Em 2025, a BYD passou de 111 mil carros vendidos no Brasil. No segmento de carros 100% elétricos, a marca chegou a dominar mais de 70% do mercado em alguns levantamentos. Ou seja, quando o assunto é elétrico puro, a BYD não está apenas competindo. Ela está puxando o mercado. Isso muda completamente o tamanho do problema. Quando uma marca vende poucas unidades, qualquer dificuldade de manutenção atinge um grupo pequeno de donos. Mas quando ela coloca dezenas de milhares de carros nas ruas em pouco tempo, o pós-venda deixa de ser detalhe. Vira parte central da história. Hoje, muitos desses carros ainda são novos, estão dentro da garantia. Rodam bem, entregam silêncio, economia, aceleração e tecnologia. Muitos donos estão satisfeitos e isso precisa ser reconhecido. Mas o teste mais duro ainda vem pela frente. Ele começa quando esses carros entram no segundo dono. Quando a garantia se aproxima do fim. Quando aparece o primeiro defeito caro. Quando o proprietário descobre se existe peça disponível, se existe mão de obra preparada, se existe diagnóstico independente e se existe liberdade para reparar fora da concessionária. Porque vender carro moderno é uma coisa. Manter esse carro vivo por 10 anos no Brasil é outra completamente diferente. E aqui muita gente se engana. O brasileiro sabe que o preço do carro na loja é só o começo da conta. Depois vem seguro, IPVA, revisão, pneu, peça, desvalorização e, principalmente, aquela despesa que aparece quando o carro sai da garantia e alguma coisa importante resolve falhar. Com o carro elétrico, parte dessa conta realmente muda. Não tem troca de óleo do motor, não tem vela, não tem escapamento. Em muitos casos, não tem embreagem. O motor elétrico tem menos peças móveis, trabalha em silêncio e pode ser muito econômico para quem carrega em casa ou roda muito na cidade. Mas isso não significa que o carro ficou simples. Ele só trocou um tipo de complexidade por outro. Sai o motor a combustão que o mecânico brasileiro aprendeu a entender durante décadas. Entram bateria de alta tensão, sistema de gerenciamento da bateria, inversor, carregador de bordo, módulo eletrônico, sistema de arrefecimento, sensor, cabo laranja e muito software controlando tudo. E quando um sistema desses apresenta defeito, a pergunta não é só quanto custa a peça. A pergunta é: quem consegue diagnosticar? Quem consegue acessar o sistema?
Quem consegue trocar o componente e fazer o carro aceitar aquela peça nova? Quem consegue garantir que o reparo ficou seguro? É por isso que um carro pode parecer barato na compra e caro na vida real. Se a peça demora, o carro fica parado. Se só a concessionária lê o erro completo, o dono perde escolha. Se a bateria assusta o comprador de usado, o carro desvaloriza. Se uma falha pequena vira troca de conjunto inteiro, a economia feita no abastecimento pode desaparecer em uma única visita à oficina. Então a pergunta não é se o BYD parece barato hoje. A pergunta é se ele continua fazendo sentido no terceiro, no quinto e no sétimo ano de uso. Porque carro barato de verdade não é o que impressiona no showroom. É o que continua viável quando a garantia acaba. Durante décadas, o carro foi uma máquina que o brasileiro aprendeu a entender com o ouvido, com a mão e com experiência. Um mecânico bom ouvia o motor falhando e já desconfiava de vela, cabo, bobina, bomba de combustível, bico ou entrada falsa de ar. Via fumaça no escapamento e imaginava o problema. Sentia vibração, cheiro, temperatura, barulho. O carro tinha seus mistérios, mas ainda era um mistério mecânico. Dava para investigar. Dava para testar. Dava para desmontar. No carro moderno, principalmente no elétrico, muita coisa mudou. A falha nem sempre faz barulho, nem sempre solta fumaça, nem sempre aparece em uma peça quebrada que você consegue ver. Muitas vezes, ela surge como um aviso na tela, uma limitação de potência, uma mensagem de erro ou um sistema que simplesmente bloqueia o funcionamento do carro. A bateria conversa com o sistema de gerenciamento. O gerenciamento conversa com o inversor. O inversor controla o motor. O carregador conversa com o módulo central. O arrefecimento mantém tudo dentro da temperatura correta. Sensores monitoram tensão, corrente, isolamento elétrico e segurança. E por cima de tudo isso existe software. Muito software. Aí nasce o problema que quase ninguém enxerga no showroom. Se o carro depende de software para funcionar, ele também depende de acesso para ser consertado. Não basta ter ferramenta, não basta ter coragem, não basta ter um mecânico inteligente. Se o sistema não libera informação, se o scanner comum não lê o erro completo, se a peça nova precisa ser codificada pela rede autorizada, o reparo deixa de ser apenas uma questão técnica. Vira uma questão de permissão. E isso não vale só para a BYD. Esse é o caminho que a indústria inteira está seguindo. Carros mais conectados, mais fechados, mais dependentes de atualização, módulo, sensor e autorização. Mas quando uma marca cresce rápido demais em um país onde a rede independente ainda está aprendendo essa tecnologia, o risco aumenta. Porque o carro pode estar no seu nome, pode estar na sua garagem, pode ter sido pago com o seu dinheiro. Mas se você não pode escolher quem diagnostica, quem troca a peça e quem libera o sistema, então a pergunta fica incômoda. O carro é mesmo seu? E quando a gente fala de direito de reparo no Brasil, não estamos falando de teoria. Estamos falando daquele mecânico de confiança que conhece o carro da família há anos, da oficina pequena no bairro, do eletricista automotivo que resolve problema que a concessionária muitas vezes nem quer investigar, do reparador que mantém carro usado rodando porque o dono não tem condição de trocar por um 0 km a cada 3 anos. No Brasil, a oficina independente não é detalhe. Ela faz parte da cultura do carro. Muita gente confia mais no mecânico do bairro do que na concessionária, porque ele explica, mostra a peça, tenta recuperar antes de trocar, procura alternativa e entende o bolso do cliente. Para muita família, carro parado não é só incômodo, é trabalho perdido, renda perdida e rotina quebrada. Só que a chegada dos elétricos muda o jogo. Não basta mais entender de motor, câmbio, suspensão e injeção. Agora entra alta tensão, entra bateria grande, entra isolamento elétrico, entra sistema de arrefecimento do pack, entra inversor, entra módulo que precisa conversar com outro módulo, entra software que pode liberar ou bloquear o reparo. E aqui precisa ficar claro, o problema não é o mecânico brasileiro não ter capacidade. Capacidade ele tem. O problema é se ele vai ter acesso. Acesso a treinamento, acesso a manual técnico, acesso a scanner compatível, acesso a peças, acesso aos códigos de falha completos, acesso aos procedimentos seguros para mexer em alta tensão, acesso à possibilidade de trocar um módulo sem ficar refém de uma autorização escondida dentro do sistema da montadora.
Sem esse acesso, o reparador vira espectador. Ele olha o carro, sabe que talvez o defeito seja simples, mas o sistema não deixa. A peça não vem. O scanner não entra. O software não libera. E o cliente acaba empurrado para uma única porta, a concessionária. Quando isso acontece, o dono perde escolha. A oficina perde trabalho. O mercado perde concorrência. E quando não existe concorrência no reparo, a conta quase sempre sobe. Por isso, a pergunta mais importante talvez não seja se o Brasil está pronto para comprar elétricos. É se o Brasil está pronto para consertá-los. E existe um lado dessa história que precisa ser tratado com cuidado. A BYD não está apenas vendendo carros no Brasil, ela também está tentando criar uma presença industrial aqui. O símbolo mais forte disso fica em Camaçari, na Bahia, no mesmo lugar onde a Ford teve uma fábrica importante por muitos anos. Para muita gente essa imagem é poderosa. A Ford saiu, a BYD chegou. A indústria antiga foi embora e a indústria elétrica apareceu prometendo futuro, emprego, investimento e tecnologia nova. E isso pode ser uma boa notícia para o Brasil. Ninguém deveria torcer contra a fábrica, contra emprego ou contra desenvolvimento. Um país do tamanho do Brasil precisa de indústria, precisa de engenharia, precisa de produção local, precisa deixar de ser apenas consumidor de tecnologia pronta. Mas uma fábrica nova não pode ser analisada só pela foto bonita, pelo corte de fita e pelo discurso de investimento. O modelo por trás dela também importa. No fim de 2024, fiscais do trabalho encontraram mais de 160 trabalhadores chineses em condições descritas como análogas à escravidão na obra ligada à fábrica da BYD, na Bahia. O caso envolvia trabalhadores contratados por uma empresa terceirizada, e não diretamente pela BYD, mas levantou uma pergunta séria sobre responsabilidade na cadeia de fornecedores. Depois o caso avançou. A BYD chegou a ser incluída na chamada lista suja do trabalho escravo no Brasil. Poucos dias depois, a empresa conseguiu uma decisão judicial temporária para retirar seu nome da lista enquanto a discussão continua. Então é preciso ser justo. Não cabe transformar esse caso em sentença definitiva. Existe disputa jurídica, existe terceirização, existe responsabilidade sendo discutida. Mas também não dá para fingir que nada aconteceu. Quando uma empresa entra no Brasil prometendo transformar o mercado, ela precisa aceitar que o Brasil faça perguntas. Perguntas sobre trabalho, sobre fornecedores, sobre transparência, sobre peças, sobre software, sobre assistência, sobre o que fica no país e o que continua controlado de fora. Porque se já é difícil fiscalizar um canteiro de obras, imagine fiscalizar o que fica escondido dentro de uma bateria, de um módulo eletrônico, de uma atualização de software ou de uma rede fechada de assistência. O ponto não é atacar a BYD por ser chinesa. O ponto é muito mais simples. Qualquer montadora, seja chinesa, americana, japonesa ou europeia, que queira vender centenas de milhares de carros no Brasil, precisa jogar com responsabilidade. Responsabilidade com quem trabalha. Responsabilidade com quem compra. Responsabilidade com quem conserta. Porque fábrica nova não basta. O Brasil não precisa apenas montar carros elétricos, precisa entender, fiscalizar, manter e reparar esses carros depois que eles saem do showroom. E para não deixar dúvida, este vídeo não é contra carro elétrico. Também não é contra a BYD simplesmente por ser uma marca chinesa. Seria desonesto ignorar que os elétricos e híbridos modernos trouxeram vantagens reais. Eles são silenciosos, têm torque imediato, podem gastar menos energia no uso urbano e obrigaram as montadoras tradicionais a acordar depois de anos vendendo carros simples por preço cada vez mais alto. A chegada da BYD mexeu com o mercado brasileiro. Trouxe concorrência, trouxe pressão, trouxe mais tecnologia para uma faixa de preço onde muitas vezes o consumidor recebia pouco pelo dinheiro que pagava. Então o problema não é a tecnologia nova. O problema é quando a tecnologia nova vem fechada demais, quando o dono não sabe exatamente o que a garantia da bateria cobre, quando não existe clareza sobre o preço de uma peça importante, quando uma falha simples depende de um sistema que só a concessionária acessa, quando o mecânico independente não consegue ler o erro completo, quando uma atualização muda o comportamento do carro e o proprietário nem entende o que aconteceu. Aí a discussão deixa de ser sobre motor elétrico
ela passa a ser sobre direito. Direito de saber o que você está comprando. Direito de escolher onde reparar. Direito de ter peça disponível. Direito de vender o carro usado sem que o próximo comprador tenha medo de uma bomba escondida na bateria. Direito de não ficar preso em um ecossistema que funciona bem enquanto tudo é novo, mas vira um labirinto quando aparece o primeiro defeito fora da garantia. Carro elétrico pode ser futuro. BYD pode ser uma parte importante desse futuro no Brasil. Mas futuro de verdade não pode significar menos liberdade para o dono. Tecnologia boa não é aquela que impressiona apenas no showroom. É aquela que continua respeitando o proprietário depois que a venda já foi feita. Daqui para frente, a tendência parece clara. O Brasil vai ver cada vez mais carros elétricos e híbridos chineses nas ruas. Não só da BYD, mas também de outras marcas que perceberam uma oportunidade em um mercado cansado de pagar caro por carros simples. As montadoras tradicionais vão ter que reagir. Algumas vão baixar preço. Outras vão colocar mais equipamentos. Outras vão acelerar seus próprios híbridos e elétricos. Para o consumidor, isso pode ser bom. Mais concorrência costuma trazer mais opção, mais tecnologia e menos acomodação das marcas antigas. Mas essa transição não pode acontecer só pelo lado da venda. Ela precisa acontecer também pelo lado da manutenção. Porque vender carro moderno é fácil quando ele está novo, limpo, carregado e dentro da garantia. Difícil é manter esse carro vivo quando ele vira usado, passa para o segundo dono, chega em uma cidade pequena, precisa de peça, precisa de diagnóstico e descobre que o scanner comum não conversa com tudo. Então, se você está pensando em comprar um BYD ou qualquer elétrico ou híbrido moderno, a recomendação não é fugir. É perguntar mais antes de assinar. Pergunte quanto tempo dura a garantia da bateria e o que exatamente ela cobre. Pergunte se existe assistência autorizada perto da sua cidade. Pergunte o preço e a disponibilidade de peças importantes. Pergunte como funciona o seguro. Pergunte se a bateria pode ser diagnosticada com relatório claro quando o carro for revendido. E não compre apenas pela tela, pela aceleração ou pela promessa de economia. Compre olhando para o 5º ano de uso. Para quem já comprou, o caminho é acompanhar a saúde da bateria, guardar histórico de manutenção, fazer revisões corretamente e evitar improviso em sistema de alta tensão. Carro elétrico não deve ser tratado com medo, mas também não deve ser tratado como um celular grande com rodas. Ele é um veículo pesado, caro, complexo e cheio de sistemas que exigem conhecimento técnico. Para os mecânicos, a mensagem é direta. Quem aprender agora pode sair na frente. Alta tensão, diagnóstico de bateria, eletrônica embarcada, software e segurança elétrica podem virar uma nova área de trabalho. Mas sem acesso técnico, sem treinamento e sem peça, não existe reparação independente forte. E para o Brasil, a lição é maior. O país não pode entrar na era elétrica apenas como comprador empolgado. Precisa entrar como fiscal, como formador de mão de obra, como defensor do consumidor e como protetor do direito de reparo. A BYD já chegou. Os elétricos já chegaram. A mudança já começou. Agora a pergunta não é mais se o futuro vai ser elétrico. A pergunta é se esse futuro vai ser livre, reparável e justo para quem compra, para quem conserta e para quem depende do carro todos os dias. Porque o carro do futuro não pode ser uma caixa preta sobre rodas. Ele precisa continuar sendo aquilo que o carro sempre foi para muita gente no Brasil. Uma ferramenta de trabalho, de família, de liberdade e de movimento. E liberdade de verdade inclui uma coisa simples: o direito de consertar aquilo que é seu.